Bem, a boa notícia, pessoal, é que amanhã teremos somente 4 sessões. Decidimos que colocaríamos 5 enquanto vocês estão descansados, porque à medida que a semana avança, as pessoas começam a se arrastar e dizem: isso é para vocês estudarem à noite e depois virem o dia todo. Portanto, a boa notícia é que amanhã teremos 2 sessões pela manhã e 2 sessões à tarde. Mas agora queremos continuar de onde paramos. Estamos estudando Daniel, capítulo 2, e vocês entenderam o que estudamos até agora? Muito disso foi revisado, os pés da imagem, uma mistura de ferro e argila. Pode ser uma ideia que você não havia pensado antes, mas agora queremos continuar na página 70 das nossas notas de estudo, página 70, onde diz que a única união legítima da igreja é com seu marido, Jesus Cristo. Vamos ter uma palavra de oração e depois entraremos em nosso estudo. Pai Celestial, foi um longo dia, mas foi um dia produtivo. Não podemos deixar de nos maravilhar ao ver a maneira como o Senhor revelou o que está acontecendo e o que acontecerá em breve neste mundo. Não é suficiente que saibamos. Precisamos estar prontos para o que está por vir. Como Daniel e seus amigos, devemos ter uma fé inabalável e inquebrável. E essa é a razão pela qual estamos aqui, para estudar o que vai acontecer e como podemos estar prontos quando esse momento chegar. Portanto, esteja conosco ao continuarmos nosso estudo de Daniel 2. Oramos em nome de Jesus. Amém. A única união legítima da igreja é com o seu marido, Jesus Cristo. Quando ela se une ao Estado, ela é culpada de quê? De adultério espiritual. E isso me faz lembrar dos judeus, quando Pilatos trouxe Jesus para fora e disse: eis o vosso rei. E o que eles disseram? Não temos outro rei senão César. Naquele momento, eles cometeram alta traição contra o seu marido legítimo, Jesus Cristo, porque estavam reivindicando César como seu rei. O barro nos pés é frágil. O apóstolo Paulo comparou a fragilidade do homem a um vaso de oleiro. É interessante que ele comparasse a fragilidade do corpo do homem com um vaso de oleiro. A igreja parece ser fraca e frágil no mundo, em que a lei da vida parece ser a sobrevivência do mais apto. Portanto, a igreja sucumbiu à tentação de se unir a algo que parece mais forte, o poder do Estado. É o que está acontecendo nos Estados Unidos. Basta ver o que aconteceu com a eleição. Em outras palavras, a igreja sentiu que deveria se unir ao Estado para garantir sua viabilidade. O que a igreja não conseguiu perceber é que essa união mina a vida tanto da igreja quanto do Estado. Isso corrompe a igreja e corrompe o Estado. A igreja deve se lembrar de que a fonte de sua força não se encontra nela mesma, mas naquele que a formou, que a moldou como um oleiro. Cristo é bem capaz de cuidar de sua igreja pela qual ele morreu. As portas do Hades não prevalecerão contra ela, porque ela está edificada sobre a rocha, não por causa do poder do Estado. Ela não precisa do braço forte do poder civil para protegê-la ou ajudá-la a cumprir sua missão. Essa união pode parecer que a torna mais forte, mas na realidade torna a igreja mais fraca. Quando a igreja abandona Cristo e se une espiritualmente aos governantes da terra, ela está cometendo adultério ou misturando o ferro com o barro. Ela pode pensar que há uma união, mas aos olhos de Deus não é uma união de forma alguma. Assim como uma união sexual ilegítima entre uma pessoa casada com outra pessoa.
Há união, mas aos olhos de Deus não é legítima. Portanto, a união do ferro e do barro parece ser uma união no final dos tempos. Todo mundo vai dizer, vamos todos unir forças, vamos nos juntar a esse movimento ecumênico e haverá unidade. Haverá unidade? Apocalipse 17 diz que eles serão de uma só mente. Os 10 reinos serão unânimes. Todos falarão a mesma língua, como na Torre de Babel. Mas aos olhos de Deus, isso não é união de forma alguma. Vai se desfazer. Agora, Ellen White entendeu o que o ferro e o barro representam. A mistura do ferro e do barro. Agradeço ao Senhor pelo espírito de profecia. Vocês também são gratos por isso? Observem essa declaração que encontramos no volume 4 do Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, página 1168. Chegamos a um tempo... Deixem-me perguntar, isso seria mais do que apenas as 10 nações da Europa? Quando ela diz, chegamos a um tempo, que tempo? Chegamos a um tempo em que a obra sagrada de Deus é representada pelos pés da imagem em que o ferro foi misturado com a argila. Ela está falando de algo muito mais amplo do que apenas as 10 nações da Europa. Ela então diz, Deus tem um povo escolhido, cujo discernimento deve ser santificado, que não deve se tornar profano, colocando sobre o alicerce madeira, feno e palha. Toda alma que é leal aos mandamentos de Deus verá que a característica distintiva de nossa fé é o sábado do sétimo dia. Se o governo honrasse o sábado como Deus ordenou... Agora, quando se diz honrar o sábado como Deus ordenou, não significa que o governo deva fazer uma lei sobre o sábado. Quer dizer que o governo deveria honrar a observância do sábado sem a interferência do Estado, no contexto do que Ellen White diz em outros lugares. Portanto, se o governo honrasse o sábado como Deus ordenou, ele permaneceria na força de Deus e na defesa da fé uma vez entregue aos santos. Mas estadistas, o que são estadistas? Políticos. Mas os estadistas defenderão o sábado espúrio. E qual a próxima palavra? Misturarão sua fé religiosa com a observância desse filho do papado, colocando-o acima do sábado que o Senhor santificou e abençoou, separando-o para que o homem o santificasse como um sinal entre ele e o seu povo por 1000 gerações. E aqui vem a parte principal da declaração. A mistura do ofício da igreja com o ofício do Estado é representada pelo ferro e pelo barro. Está claro? Será que a nossa pesquisa do material bíblico foi verdadeira, de acordo com o espírito de profecia? Absolutamente. E ela continua, essa união está enfraquecendo todo o poder das igrejas. Esse investimento da igreja com o poder do Estado trará resultados ruins. Os homens quase ultrapassaram o limite da tolerância de Deus. Elas, isto é, as igrejas, investiram sua força em... será que isso é verdade hoje? Investiram toda a sua força na política e se uniram ao papado. Mas chegará o tempo em que Deus punirá aqueles que anularam sua lei e sua obra maligna recairá sobre eles mesmos. Portanto, o que é representado pela união do ferro e do barro? A união da igreja e Estado. Qual parece ser o mais poderoso? O Estado. Mas qual é realmente poderoso? A igreja. Porque a igreja tem Jesus Cristo como seu defensor, que é muito mais poderoso do que o Estado. Mas a igreja, no final dos tempos, vai apelar para o poder do Estado para garantir sua subsistência e sua existência, em outras palavras. Agora, vamos observar a próxima seção, páginas 72, Daniel 2, Daniel 7 e Apocalipse 13. Os 10 dedos do pé da imagem reaparecem mais uma vez em Daniel 7 e em Apocalipse 13, mas com um simbolismo diferente.
Enquanto em Daniel 2, a argila diferente foi adicionada ao ferro nos 10 dedos dos pés. Assim, em Daniel 7, o chifre pequeno diferente se levanta entre os 10 chifres da quarta besta. Então, existe um paralelo entre Daniel 2 e Daniel 7? Com certeza. O chifre pequeno ainda é romano, porque sai da cabeça da besta dragão entre os 10 chifres. Portanto, os 10 dedos dos pés, o barro representa o poder religioso. Os 10 chifres, de onde vem o chifre pequeno, representam o poder religioso. As pernas de ferro na imagem e a besta dragão em Daniel 7 representam a Roma política. Os pés e os dedos dos pés da imagem em Daniel 2 são os mesmos que os 10 chifres da besta do dragão em Daniel 7, Roma dividida. Conseguem ver o paralelo entre Daniel 2 e Daniel 7? O barro que é adicionado ao ferro nos pés em Daniel 2 é o mesmo que o chifre pequeno que se levanta entre os 10 chifres, a Roma papal. Assim como o barro era radicalmente diferente dos metais que o precederam, o chifre pequeno é radicalmente diferente das bestas e dos chifres que o precederam. Então vem a pergunta, o barro é paralelo ao chifre pequeno? É isso que estou tentando enfatizar aqui. Sim. O chifre pequeno é peculiar e está no centro do capítulo. Ele não tem apenas características bestiais, mas humanas. Ele tem olhos e a boca de um homem. O texto indica claramente que o chifre religioso recebeu seu poder político da quarta besta, correto? Ele surge da cabeça da quarta besta. Então, quem lhe deu o seu poder e autoridade? A quarta besta. Mas tudo o que ele faz depois disso é religioso. Portanto, é um poder político que também está envolvido na religião. No topo da página 73, o paralelo do chifre pequeno de Daniel 8, embora ainda não o tenhamos estudado, tem poder político, porque um exército é dado a ele. Mas também tem fortes características religiosas. O mesmo chifre pequeno de Daniel 8 é o chifre pequeno de Daniel 7, é um poder político, porque tem um exército que lhe é dado, como veremos. Mas também é um poder religioso, porque ataca o santuário de Deus, ataca o príncipe do exército, remove o contínuo, estabelece a abominação da desolação, persegue o povo santo de Deus e tem a audácia e a petulância de se sentar no templo de Deus alegando ser Deus. Então, essa é uma entidade religiosa, além de ser uma entidade política? Com certeza. Essa é a união do ferro e do barro, mais uma vez. Da mesma forma, a besta dragão de Apocalipse 12 foi dividida em 10 chifres. Em seguida, o dragão com os 10 chifres deu o seu trono, seu poder e autoridade à besta do mar. E a besta do mar representa o papado. Então, de quem o papado recebeu, de acordo com isso, seu trono, seu poder e autoridade? De Roma, do Império Romano. A besta do mar, então, leva adiante uma guerra religiosa contra Deus, mais uma vez envolvida em religião. Blasfema o seu nome, seu tabernáculo, aqueles que habitam no céu, perseguindo os santos por 42 meses, e as coisas vão bem para ela. Uma pergunta, se em todos esses cenários há uma mistura de igreja e Estado, de um poder político metendo o nariz na religião, ou de um poder religioso metendo o nariz na política, em todos esses capítulos, Daniel 2, 7, Apocalipse 12 e Apocalipse 13, esse poder é um poder político que também está envolvido em religião. É uma união da igreja e do Estado. Uma união do ferro e do barro. Até aqui tudo bem? Agora, quem devemos temer mais no fim dos tempos? A igreja ou o Estado? A igreja, certo?
Pergunta, recorrendo a alguns exemplos bíblicos. Nos dias de Ester, quem era uma ameaça para Israel? Foi o rei Assuero? Ou foi essa figura religiosa que ficou furiosa porque Mordecai não se curvou diante dele? É uma figura religiosa que está trabalhando contra o Estado, certo? Em Daniel capítulo 3, quem acusou os 3 jovens? Os caldeus. Eles eram a casta religiosa. Em Daniel capítulo 6, o rei era uma ameaça para Daniel? Não! O rei amava Daniel. Mas foi somente quando seus conselheiros o enganaram e o aconselharam que a vida de Daniel ficou em perigo. Estão entendendo o quadro? E assim você tem todas essas imagens, e a propósito, esse é o momento em que precisamos compartilhar essa mensagem, porque os cristãos estão querendo ter um presidente que favoreça a igreja e restaure a igreja à sua condição legítima, à sua posição legítima. Vocês sabem que o que eu estou falando é verdade. E, como adventistas, não devemos ser republicanos, não devemos ser democratas, não devemos ser independentes, nem ter rótulos. Devemos observar para ver qual candidato defende os princípios fundamentais dos Estados Unidos da América. É isso que realmente precisamos buscar. E devo dizer que, atualmente, nenhum dos principais candidatos está fazendo isso. Portanto, fica difícil saber em quem votar. Agora, vamos observar os 10 chifres e os dedos dos pés em Apocalipse 17. Já observamos o capítulo 2 de Daniel, já observamos Daniel capítulo 7, já observamos Daniel capítulo 12, Apocalipse 12, já observamos Apocalipse capítulo 13. Agora vamos observar os 10 chifres e os dedos dos pés em Apocalipse 17. O cumprimento final dos pés e dedos da imagem está em Apocalipse 17. Lá, mais uma vez, encontramos um dragão com 10 chifres. Os chifres são paralelos aos 10 dedos dos pés da imagem de Daniel 2, os 10 chifres da besta do mar de Apocalipse 13 e os 10 chifres da besta semelhante ao dragão em Daniel 7. No entanto, enquanto os 10 chifres em Daniel 7 e Apocalipse 13 representam a mistura da igreja e do Estado nas nações da Europa durante os 1260 anos, como sabemos disso? Bem, é muito simples. No capítulo 7 de Daniel, você tem o 4º reino com 10 chifres e em seguida um chifre pequeno surgindo entre os 10. Portanto, é evidente que estamos lidando com a Roma pagã e então essa besta dragão brota com 10 chifres. O reino foi dividido, Roma foi dividida. Da mesma forma em Apocalipse 13. Mas agora vamos observar algo muito importante. Os 10 chifres em Apocalipse 17 representam o período em que a ferida da besta será curada por uma mistura renovada de igreja e Estado no futuro. Mas Apocalipse 17 expande os 10 chifres. Eles têm um significado maior. Eles incluem os reis da terra e do mundo inteiro. Em outras palavras, os 10 chifres de Apocalipse 17, quando o papado recupera seu poder, não se aplicam apenas às 10 divisões da Europa. Eles são globalizados. Você diz, como sabemos disso? Porque Apocalipse 16 diz que os 3 espíritos malignos semelhantes a rãs vão até os reis da terra e o mundo inteiro para reuni-los contra Deus. Portanto, em outras palavras, os chifres estão expandidos. Os pés de barro e ferro são ampliados para incluir o mundo inteiro. Esses reis não se unirão apenas politicamente uns aos outros. Um poder religioso os manipulará e os usará para seus próprios fins. O chifre pequeno usou o poder do Estado para atingir seus objetivos? Claro que sim.
Na mistura de ferro e barro, temos mais uma vez a igreja usando o poder do Estado. E quanto a Apocalipse 17? Bem, vocês conhecem Apocalipse 17. Você tem uma grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. O que as águas representam? Multidões, nações, línguas e povos. Você diria que isso é global? Mundial? Sim. O que significa o ato de sentar-se nessa besta dragão? Ela governa sobre eles, certo? O ato de sentar-se sobre as águas representa o fato de que ela governa aqueles sobre os quais se senta, por assim dizer. Agora, estamos no topo da página 74. O que a prostituta fez para obter o apoio dos reis da terra e das multidões do mundo? O que ela deu a eles? Vinho inebriante. O que o vinho inebriante representa? Representa as falsas doutrinas. E o que acontece quando ela alimenta ou dá de beber às nações, aos reis, às multidões, seu vinho ou suas falsas doutrinas? O que eles fazem? Ficam bêbados. Você já tentou dar um estudo bíblico a um bêbado? Eles não conseguem pensar direito. Portanto, o propósito é confundir a mente das pessoas com falsas doutrinas, de modo que elas não consigam pensar direito, mas que fiquem embriagadas com o vinho inebriante, que a propósito é chamado de vinho da ira da sua fornicação. Ellen White afirma que esse vinho produz ira nelas contra aqueles que não querem beber com elas, que não querem ir ao bar, por assim dizer, com elas. Essa imagem é de uma igreja apóstata no fim dos tempos, que se deitará com os reis do mundo para estabelecer uma nova ordem mundial. Leiam os artigos no informativo. As Nações Unidas estão em conluio. O protestantismo está em conluio com esse sistema. Está se desenvolvendo diante dos nossos olhos. O propósito é estabelecer uma nova ordem mundial. A mesma história da Torre de Babel se repetirá em escala global. Qual era o propósito dos construtores da Torre de Babel? Ellen White diz que eles queriam estabelecer uma monarquia que abrangesse o mundo inteiro. Eles não queriam se dispersar. Eles não queriam um sistema de muitas nações como a divindade. Eles queriam consolidar, eliminar a ideia de muitas nações para consolidar o mal. Foram bem-sucedidos por um tempo. O projeto parecia estar indo bem. Certamente, sim. Mas acabou se desfazendo. Observem essa declaração no volume 1 dos Testemunhos, página 361. Os poderes terrestres estão abalados. Não precisamos e não podemos esperar união entre as nações da Terra. Ellen White está globalizando o período dessa façanha, sim ou não? Sim. Não precisamos e não podemos esperar a união entre as nações da terra. Nossa posição na imagem de Nabucodonosor é representada pelos dedos dos pés em um estado dividido e por um material em ruínas que não se manterá unido. Na perspectiva de quem não se manterá unido? Na perspectiva de Deus. Deixem-me perguntar, esses 10 reinos no final terão a mesma opinião? Isso está em Apocalipse 17. Haverá um curto período em que haverá união. Mas aos olhos de Deus, não há união. Aquilo que Deus não uniu, não o faça o homem. Então, eu lhes dei essa analogia que nos ajudará a entender isso. A Bíblia diz que o mundo inteiro estará unido na mesma página. Há união, mas não há união legítima aos olhos de Deus, portanto, ela vai se desfazer. Observem a próxima declaração significativa. O chamado mundo cristão. O que isso incluiria? Incluiria as nações da Europa? Incluiria as nações das Américas? Sim.
O chamado mundo cristão deve ser o palco de ações grandes e decisivas. Homens com autoridade, quem são esses homens? Políticos promulgarão leis que controlam a consciência. Quem os instigará a fazer isso? A igreja. Seguindo o exemplo de quem? Do papado. A Babilônia dará de beber a todas as nações do vinho da ira da sua prostituição. Agora observem. Cada nação estará envolvida. O que os 10 chifres representam? Todas as nações estarão envolvidas. Então, ela confirma isso. Dessa vez, João, o revelador, declara, e agora ela vai citar Apocalipse 18, 3 a 7 e Apocalipse 17, 13 e 14. Esses homens com autoridade em todas as nações terão uma somente. Haverá um vínculo universal de união. Haverá união? Sim. Haverá um vínculo universal de união. Uma grande harmonia, uma confederação das forças de Satanás. O mundo inteiro vai se unir artificialmente? Absolutamente. Ellen White continua, ela cita agora. E darão seu poder e força à besta. Assim se manifesta o mesmo poder opressor arbitrário contra a liberdade religiosa, liberdade de adorar a Deus de acordo com os ditames da consciência, como foi manifestado pelo papado quando no passado, isto é, durante os 1260 anos, perseguiu aqueles que ousaram se recusar a se conformar com os direitos e cerimônias religiosas do romanismo. Então, o passado vai se repetir? Uma pergunta. Durante os 1260 anos, houve um domínio global por parte do papado? Foi um domínio global do papado? Governou a China? Governou a China? Governou o Japão? Não. Era sobre as nações da Europa, representadas pelos 10 chifres, mas o que acontecerá no fim dos tempos? A profecia a expande para incluir as nações da terra e do mundo inteiro. E Ellen White escreveu na Review and Herald de 7 de fevereiro de 1893, no grande conflito entre a fé e a incredulidade, quanto do mundo inteiro, o mundo cristão inteiro estará envolvido. Essa união artificial e fraca, essa será uma união artificial e fraca? Quando se verá que essa é uma união artificial e fraca? Quando Jesus Cristo vier para libertar seus santos, tudo vai desmoronar. E Ellen White descreve isso vividamente no livro O Grande Conflito. Ela diz que as multidões que foram enganadas pelos líderes religiosos dirão: vocês são os nossos enganadores. E em vez de atacar o povo de Deus, eles atacarão os líderes religiosos por enganá-los. Agora, vamos observar a próxima citação. Ellen White escreveu no livro Educação 228. Ao mesmo tempo, a anarquia está procurando varrer toda a lei, não apenas a divina, mas a humana. Isso é verdade, mesmo nos Estados Unidos hoje. A centralização da riqueza e do poder. Uau! Isso acontece nos dias de hoje. Corporações se tornaram imensamente ricas durante a pandemia. Portanto, a centralização da riqueza e do poder, as vastas combinações para o enriquecimento de poucos, às custas de muitos, as combinações das classes mais pobres, isto é, os sindicatos, as combinações das classes mais pobres para a defesa de seus interesses e reivindicações, o espírito de agitação, tumultos e derramamento de sangue. Estamos vendo isso. A disseminação mundial dos mesmos ensinamentos que levaram à Revolução Francesa. Tudo tende a envolver o mundo inteiro em uma luta semelhante àquela que convulsionou a França. Essas são as influências que os jovens de hoje terão de enfrentar em meio a tais convulsões. Eles devem agora estabelecer os alicerces do caráter.
Portanto, o diabo está preparando tudo. E é claro, então Jesus virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aqueles que estiverem com ele serão chamados de escolhidos e fiéis. Como esse reino eterno será estabelecido? Já já leremos o verso. Sem mãos, porque não será estabelecido pelo homem, mas por Cristo. A miragem de uma nova ordem mundial, sem a intervenção de Deus, é apenas isso, uma ilusão. O que os políticos desejam é uma nova ordem mundial sem a intervenção sobrenatural de Deus. O reino que Deus estabelecerá não é natural, mas sobrenatural. Não vem de dentro da história, mas de fora dela. Não é o resultado de um progresso evolucionário, mas uma derrubada sobrenatural de todos os reinos terrestres. Uma nova ordem mundial parecerá ser a única esperança de salvar o planeta da extinção. A propósito, eu gostaria de ter tempo para falar sobre mudança climática. Deixem-me dizer algo sobre mudanças climáticas. Não há dúvida de que existe mudança climática, certo? Qualquer um que diga que não existe mudança climática está por fora. Está fora de si. Há mudança climática. Mas os motivos apresentados para a mudança climática são motivos errados. Não é por causa do excesso de aparelhos ar-condicionado. Não é por causa de fogões a gás. Não é por causa do excesso de derivados de petróleo, pelo excesso de mineração. Qual foi a maior mudança climática na história de nosso planeta? O dilúvio. E isso se deve ao fato de as pessoas estarem usando muito ar-condicionado. Claro que não! A maldade do homem era grande na terra e todas as intenções de seu coração eram continuamente más. Qual foi a segunda maior mudança climática na Bíblia? Os 3 anos e meio em que não choveu nos dias de Elias. E foi porque eles estavam dirigindo muitos carros com gasolina. Você diz, não havia carros. Eu sei, eu só estou tentando exemplificar. Qual foi a razão? A maldade de Israel. A verdadeira razão, Ellen White diz, a ciência procura explicar todos esses desastres. Mas eles dão a razão errada. Vocês sabem por que o diabo está criando todas essas coisas? Por que todos esses desastres? Mudanças climáticas, enchentes, terremotos, ondas de calor, tornados, tudo isso, Satanás tem uma agenda por trás de tudo isso. E está eventualmente culpando o povo de Deus pelo que está acontecendo neste mundo. E a maior parte do mundo cristão está totalmente alheia a isso. Agora, uma nova ordem mundial parecerá ser a única esperança de salvar o planeta da extinção. No entanto, haverá um pequeno grupo que se recusará a cooperar. Para salvar o planeta, os poderes unidos da Terra os prenderão, matarão de fome e os condenarão à morte. Esse é o cenário bíblico. Isso agora parece uma impossibilidade, mas observem o que Ellen White escreveu. Para a sabedoria humana, tudo isso agora parece impossível. Mas à medida que o espírito de restrição de Deus for retirado dos homens e eles estiverem sob o controle de Satanás, que odeia os preceitos divinos, haverá estranhos desenvolvimentos. O coração pode ser muito cruel quando o temor e o amor de Deus são removidos. E então vem essa solene declaração. Essa declaração não está em nenhum livro que eu tenha encontrado. É uma declaração arrepiante. Foi isso que ela escreveu na Review and Herald de 14 de abril de 1896. As forças das trevas se unirão a agentes humanos que se entregaram ao controle de Satanás e as mesmas cenas que o quê? As mesmas cenas que foram exibidas no julgamento, rejeição e crucificação de Cristo serão revividas. Mas não serão contra Cristo. Serão contra quem? Seu corpo, seu povo. Ao cederem às influências satânicas, os homens serão transformados em monstros.
Monstros quer dizer demônios. E aqueles que foram criados à imagem de Deus, que foram formados para honrar e glorificar o seu Criador, se tornarão a morada de dragões, e Satanás verá em uma raça apóstata sua obra-prima do mal, homens que refletem sua própria imagem. É uma fria declaração. Ellen White afirma que quando a porta da graça se fechar, Satanás terá controle total sobre os impenitentes no fim. Você consegue imaginar viver em um mundo onde Satanás tem controle total sobre os ímpios? Nós não vimos foi nada ainda, desculpem-me a expressão. Será como viver numa selva. E é isso que temos que esperar, mas a boa notícia é que há uma glória além da provação. Agora, Apocalipse 17 apresenta o mesmo amálgama de ferro e barro, mas usa símbolos diferentes. Em Apocalipse 17, a mistura de ferro e barro é expressa como uma mulher fornicando com os reis. É a mesma coisa, mas com um simbolismo diferente. Observem Apocalipse 17, versos 1 e 2. Então, um dos 7 anjos que tinha as 7 taças veio e falou comigo, dizendo: venha e lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. E qual o problema? Como ela se tornou uma prostituta? Ela se tornou uma prostituta por entreter outros amantes que não amavam Jesus. Então diz que ela está sentada sobre muitas águas com quem os reis da terra se prostituíram. E os habitantes da terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Vocês estão vendo que Apocalipse 17 expande ainda mais o que encontramos nas profecias anteriores? A grande meretriz representa uma igreja apóstata. Como ela se tornou apóstata? A resposta é que ela abandonou Jesus, seu único marido, e cometeu adultério com os reis da terra. Portanto, a mistura de ferro e barro representa a mesma verdade que a prostituta fornicando com os reis da terra. Há mais na mistura de ferro e barro do que apenas 10 nações na Europa Ocidental? É melhor você acreditar nisso. A história da Torre de Babel ocorrerá mais uma vez em escala global. Gênesis descreve a unidade superficial dos construtores de Babel, construindo sobre o alicerce errado, em outras palavras. Após o dilúvio, Deus os instruiu a se dispersarem por toda a terra, mas eles desejavam estabelecer uma monarquia global que circundasse toda a terra. Isso é chamado de nova ordem mundial, pessoal. O objetivo deles era estabelecer uma nova ordem mundial em rebelião contra Deus. Hoje chamamos de nova ordem mundial. O próprio Deus declarou que eles estavam unidos, mas era uma união em rebelião, o que não é uma união de forma alguma. Gênesis 11, verso 6 diz que o povo é um. Isso é Deus falando. O povo é um e todos têm uma língua. E é isso que eles começam a fazer agora. Nada do que se propuserem a fazer lhes será negado. Ellen White descreveu o que aconteceu em Babel. Por que você acha que no Apocalipse esse sistema apóstata é chamado de Babilônia? Alô? Onde temos que ir para entender o que eles planejaram fazer no fim dos tempos? Volte para o que eles queriam fazer em Gênesis 11, onde a palavra Babel aparece pela primeira vez. Não podemos entender a Babilônia em Apocalipse sem entender a Babilônia na Torre de Babel. Observem o que Ellen White escreveu. Deus havia instruído os homens a se dispersarem por toda a terra, para reabastecê-la e subjugá-la. Mas esses construtores de Babel eram o quê? Determinados a manter sua comunidade unida em quê? Um corpo. Havia união? A façanha é que eles têm uma união de ferro e argila. Isso realmente é uma união? Não. Os construtores de Babel tinham uma união verdadeira? Não. O que eles queriam fazer? Eles queriam se unir em um só corpo e fundar uma monarquia que, por fim, abrangeria toda a terra. Isso é globalismo. Assim, sua cidade se tornaria a grande metrópole de um império universal.
Sua glória comandaria a admiração e a homenagem do mundo e tornaria seus fundadores ilustres. A magnífica torre que se estendia até os céus deveria ser um monumento ao poder e à sabedoria de seus construtores, perpetuando sua fama para todas as gerações. Quem deu a última palavra? Aquela união não terminou em divisão? Sim, porque qualquer coisa que ainda não esteja unida nos princípios de Deus acabará resultando em divisão. E foi exatamente isso que aconteceu em Babel. Patriarcas e Profetas, página 120. Confusão e desânimo se seguiram. Todo o trabalho foi interrompido. Não podia haver mais harmonia ou cooperação. Os construtores eram totalmente incapazes de explicar os estranhos mal-entendidos entre eles e, em sua raiva e decepção, censuravam uns aos outros. Sua confederação terminou em conflito e derramamento de sangue. Estão captando o quadro do que vai acontecer? Está tudo lá em Daniel 2. Ampliado em Daniel 7. Ampliado em Apocalipse 12. Ampliado em Apocalipse 13. A propósito, embora não tenhamos visto Daniel 8, é expandido em Daniel 8, expandido em Daniel 11, expandido na igreja, nos selos, nas trombetas. Todo o esboço é uma expansão de Daniel 2. Daniel 2 é o esqueleto. E tudo o mais é construído sobre o esqueleto para formar, por assim dizer, um corpo. Agora, vamos pular a próxima parte, porque a próxima parte é simplesmente uma revisão do que já vimos até aqui. Aí está de 538 a 1798, que é o período da supremacia papal em que parece haver unidade. 1793 a 1798, o caso adúltero chega ao fim, porque a besta do abismo, a França, ataca esse sistema e o fere mortalmente. De 1798 até hoje, os Estados Unidos mantêm a ferida no lugar. E Ellen White diz que os princípios sobre os quais esse país foi fundado são o segredo de seu poder e prosperidade. Não é por causa de mais território, melhores armas, pessoas mais inteligentes, paisagens mais bonitas que a América é grande. São os princípios sobre os quais ela foi construída. E querem saber? Esses princípios estão sendo minados nos Estados Unidos atualmente. Derrubando estátuas dos fundadores e contradizendo o que os fundadores disseram sobre liberdade de expressão e liberdade de reunião. Se vocês acompanham as notícias, sabem que isso está acontecendo diante de nossos olhos. E o mundo religioso precisa entender que a solução para esse problema não se encontra na igreja, que é fraca, recrutando o Estado para garantir sua subsistência. Jesus pode fazer isso e Jesus fará isso. Agora, temos muitas páginas para ver. Vamos tratar da pedra. Quem é a pedra que derrubou a imagem em seus pés? Bem, no Antigo Testamento, a pedra tem conotações messiânicas. Claramente, muitas dessas passagens do Antigo Testamento são citadas no Novo Testamento e são aplicadas a Jesus. Portanto, a pedra que atinge os pés da imagem é Jesus Cristo. O que uma montanha representa? Bem, a montanha representa o reino eterno. As montanhas nas Escrituras representam reinos. Portanto, a montanha representa o reino eterno que Jesus estabelece quando destrói todos os outros reinos em sua vinda. É interessante que a pedra seja cortada do Monte Sião. É interessante. A pedra é Jesus. De onde Jesus virá? Ele virá da Sião Celestial. Ele virá da Nova Jerusalém. Agora, o que significa não feito por mãos? Descobrimos que a imagem seria destruída por uma pedra,
não feita por mãos. O que isso significa? Bem, uma comparação entre Daniel 2:34, Daniel 8:25 e Daniel 11:45 mostra que a expressão sem mãos significa sem intervenção humana. Em outras palavras, é um ato sobrenatural e não um ato dentro da história humana. Ou seja, o fim da história humana será provocado por uma irrupção sobrenatural de Deus na história humana. Isso contrasta com o conceito apresentado por Santo Agostinho, que é um dos heróis da Igreja Católica Romana, um dos maiores teólogos da história da Igreja Católica Romana. Santo Agostinho disse que a pedra representa a Igreja usando o poder do Estado para estabelecer o reino de Cristo na terra. Um reino estabelecido pelo homem. Você diz, como isso não foi feito por mãos humanas, significa que não foi criado pelo homem, que isso não vem de dentro da história. Bem, vamos observar outros lugares onde a expressão é usada. Hebreus 9:11. Mas Cristo veio como sumo sacerdote das coisas boas que viram com o tabernáculo maior e mais perfeito. O tabernáculo no céu era o quê? Não feito por mãos, que não é desta criação. Então, quem estabelecerá um reino que nunca será destruído? O homem de dentro da história ou Jesus de fora da história? Jesus de fora da história, porque é um reino não feito por mãos humanas. E então temos em Marcos 14:58, onde os inimigos de Jesus dizem, nós ouvimos dizer, eu destruirei este templo feito por mãos humanas. Do que ele está falando? Do corpo com o qual ele nasceu, do corpo humano que ele recebeu de Maria. E dentro de 3 dias construirei outro feito sem mãos. Esse é o corpo que o Pai lhe deu quando ressuscitou. Então, como a história vai terminar? As coisas vão ficar cada vez melhores. Os seres humanos, por meio da psicologia e da educação, finalmente serão capazes de viver juntos. O crime desaparecerá. Todos compartilharão os recursos. É assim que a história termina? Não. A história terminará com a erupção sobrenatural de Deus na história humana. Agora, o iPad foi removido, portanto, eu não sei quanto tempo ainda tenho para apresentar, mas vamos continuar até que eu seja interrompido em meu caminho. Vocês podem estudar sobre a montanha que enche toda a terra, representa o reino eterno de Cristo que enche o mundo inteiro. Agora, o que é o chamado final? O chamado final é muito simples. Jesus deu a entender que a pedra atingiria os pés da imagem. Observem Mateus 21:44, e aqui Jesus aplica isso individualmente. Ele o aplica individualmente. Observem Mateus 21, verso 44. Mateus 21, verso 44. Diz, e quem cair sobre esta pedra será quebrado. Mas aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Ele está falando de indivíduos, não é? Na história, a pedra acabará destruindo todos os reinos do mundo. Mas agora, Jesus aplica isso individualmente e diz que se você não cair sobre a pedra cairá sobre você e o esmagará junto com os reinos. O que isso significa? Bem, Ellen White tem 2 citações que nos ajudam. Observem, A Fé pela Qual Eu Vivo, página 102. Cristo nos convida a colocar nossos pecados sobre Ele, o portador do pecado. Mas se nos recusarmos a abandoná-los, assumindo nós mesmos a responsabilidade, nos perderemos. Podemos cair sobre Cristo, a pedra viva, e sermos quebrados. Mas se essa pedra cair sobre nós, ela nos moerá até virarmos pó. Estão entendendo o quadro? Portanto, não basta saber que, Jesus virá, todos os reinos do mundo serão destruídos e Ele estabelecerá o seu reino. A questão é, estarei eu nesse reino? Individualmente, pessoalmente? Segunda citação,
Espírito de Profecia, volume 3, página 40. Jesus estabeleceu diante de nós o único alicerce verdadeiro sobre o qual podemos construir com segurança. Ele é amplo o suficiente para todos e forte o suficiente para suportar o peso e o fardo do mundo inteiro. Cair sobre essa pedra e ser quebrado é abrir mão de nós mesmos, de nossa justiça própria e ir a Cristo com a humildade de uma criança, arrependendo-nos de nossas transgressões e acreditando em seu amor perdoador. Lindo! Agora, vamos lá. A propósito, vocês também podem... Observem os próximos 2 textos que eu mencionarei, apenas de passagem, em Mateus 3, verso 11 e 12. João Batista diz: você pode fazer com que o fogo do Espírito Santo consuma o seu pecado, ou o fogo o consumirá. É uma outra maneira de dizer, ou caia sobre a pedra, ou a pedra cairá sobre você. E é claro, conhecemos a história de Nicodemos. Jesus disse a ele: você precisa nascer de novo, ou não verá o reino de Deus, não entrará no reino de Deus. Portanto, toda essa profecia de Daniel 2 envolve não apenas uma visão global dos reinos, mas também a decisão que temos individualmente dentro desses reinos específicos. Agora, na página 83, temos o resumo de tudo o que estudamos na síntese. Vamos examiná-lo rapidamente. Como soberano, Deus coloca reis e remove reis. Daniel 2 ensina isso? Sim, ensina. Deus está no controle dos tempos e das estações. Daniel 2 ensina isso? Sim. Somente Deus dá sabedoria aos sábios. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Deus colocou o rei Nabucodonosor no trono. Verdadeiro. Deus leu os pensamentos do rei quando ele estava pensando no futuro, enquanto ele estava deitado em sua cama. Verdadeiro. Deus deu ao rei um sonho para responder aos seus pensamentos. Portanto, somente Deus conhecia o sonho e seu significado. Deus desmascarou os sábios da Babilônia. Quando o rei pronunciou uma sentença de morte contra os sábios, Deus revelou o sonho e o significado a Daniel e os colocou em posição de destaque no reino. Verdadeiro. Quem é a figura central deste capítulo? Deus é a figura central deste capítulo. Quando o rei tentou mudar o calendário profético de Deus, Deus interveio para revelar que Ele está no controle. Aqueles que desejam uma nova ordem mundial, criada pelo homem, tentarão mudar o plano profético de Deus. Eles não estão tentando mudar o plano profético de Deus ao estabelecer uma nova ordem mundial? Basta ler Daniel 2. Alô? Não é assim que vai acontecer? Portanto, aqueles que desejam uma nova ordem mundial criada pelo homem tentarão mudar o plano profético de Deus. Eles também erguerão uma imagem que desafia o cenário da história de Deus. Eles ordenarão que todos a adorem e emitirão um decreto contra aqueles que não obedecerem, mas Deus intervirá para livrar o seu povo da fornalha de fogo. O mundo não está fora de controle. Deus está em seu trono e orienta os acontecimentos mundiais. Nós estamos nas unhas dos pés da história humana. Tudo nessa profecia foi cumprido exatamente como Deus anunciou. Então, o que o faz pensar que o evento final não será cumprido? Podemos ter certeza de que a parte do sonho que tem a ver com a pedra lançada contra a estátua e o estabelecimento do reino eterno de Cristo, podemos acreditar que isso vai acontecer? Sim. Por quê? Porque todo o resto já aconteceu. Você pode guardar isso. Os próximos grandes eventos da história são o segundo estágio dos dedos dos pés. A mistura, mais uma vez, de barro e ferro e a segunda vinda de Cristo. A união global da igreja e do Estado, dessa vez, se desfará e Jesus reinará para todo o sempre. Amém. Que tremenda profecia, Daniel, capítulo 2.